A partir de agora, na Rádio Web UFN, Giro Esportivo, o programa que você vai acompanhar tudo sobre o esporte. Fala galera, ligada na Rádio Web UFN, está começando mais um Giro Esportivo, programa produzido e apresentado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, sob supervisão da nossa professora Glaise Palma. Na central técnica, nós temos Clenilson Oliveira e Eric Correia. O nosso programa está disponível no Spotify, no YouTube, e vocês podem nos acompanhar através das nossas redes sociais, @Giro Esportivo FN e @Rádio UFN. Eu sou João Henrique, do meu lado, minha colega, na minha frente, na verdade, minha colega Andressa. Oi, pessoal. Bom, então, continuando a nossa saga de Copa do Mundo aqui no programa, que é a nossa volta dedicada nesse semestre à Copa do Mundo, então... Cada semana a gente vai trazer um grupo da Copa do Mundo para falar aqui individualmente. E hoje, finalmente, chegou o momento de falar da seleção brasileira, né? Do grupo C, um grupo onde está a seleção brasileira. Mas antes, um recadinho rápido. A gente vai recapitular, no caso, né? Isso, uma recapitulação, porque nos 2 últimos programas a gente falou do grupo A e do grupo B, que eram grupos onde ainda não tinham sido preenchidas todas as vagas. Ainda tinham vagas a serem preenchidas das repescagens da Europa, se eu não me engano, as 2 vagas eram, né? Isso. Bom, no grupo A, a República Tcheca acabou ocupando o lugar que, em teoria, era para ser da Dinamarca, que é o que a gente tinha chutado. A gente tá com 100% de aproveitamento, porque a gente errou os 2. 100% de erros, né? E no grupo B, surpreendendo todos e tudo, passou a Bósnia-Herzegovina, ocupando o lugar da Itália. E esse é uma grande surpresa. A Itália vai para sua 3ª Copa sem participar do torneio. Uma grande bola fora nossa, porque eu, inclusive, falei no último programa assim, ó, eu não vejo um cenário onde a Itália não se classifica para essa Copa, mas esse cenário existe. Existe, é real. Existe. E foi... não é nem como se a Itália tivesse jogado tanto para ser uma injustiça. Não. É isso, a Andressa me mandou, logo que a Itália foi eliminada, que a Bósnia tinha passado, e eu falei, a gente ainda tem muito que aprender. E até essa semana saiu uma notícia de um bandeirinha, não, um gandula que acabou roubando a cola do Donnarumma, que ele tinha, tipo, anotado onde cada jogador dos pênaltis. Ah, é. E aí, Donnarumma, que é bem conhecido por ser pegador de pênaltis, não pegou uma cobrança. E aí surgiu essa polêmica, assim, será que realmente a pessoa roubou antes das cobranças ou pegou depois? Porque eles devem ter ficado... a TNT postou, eu achei isso bem engraçado. Porque a Itália, ela já antes do jogo, já veio com aquela polêmica do espião no treino da Bósnia. Sim. E aí agora tem mais essa gafe aí de terem roubado as colas dos pênaltis. Será que esse garoto aí é o grande culpado? Por a Itália não passar. O grande culpado acho que é a Itália, a incompetência da Itália mesmo. Tu acha que isso aí impacta um pouco na grandeza da Itália, mas ficar 3 Copas do Mundo sem participar? Eu acho que abala. Não sei se, tipo, não vai deixar de ser. Porque eu tava vendo discussões na internet, né, e enfim, tem uma geração inteira de pessoas, de jovens que nunca viram a Itália na Copa, cara. É verdade. Nunca viram a Itália na Copa, nunca viram uma tetracampeã jogar uma Copa do Mundo. Então essa grandeza que a Itália tem, para uma geração inteira de pessoas, eles não reconhecem, porque, né? Eu tenho um pouco desse pensamento em relação ao Brasil, porque eu nunca vi o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Sim, mas tu sempre via o Brasil em Copa do dominante, Mundo. Tu sempre viu o Brasil sendo respeitado pelas outras seleções. É verdade. E a Itália, se tu pegar de um certo período, 2010 pra cá, que a Itália foi campeã em 2006, 2010 pra cá, a Itália é só decadência. É verdade. Ganhou uma Euro agora, tudo bem, mas, né? Eu acho que, na verdade, a expectativa que se criou foi justamente por terem dado essa erguida, assim, ganhar a Euro. Tá, agora vai voltar a ser a Itália. Daí, tipo, fora de mais uma Copa. Acho que isso pesa bastante. Pois é. Enfim, só pra finalizar aqui, já estão definidas as 48 seleções. Não vamos trazer todas elas aqui, nós vamos falando durante as semanas, durante os programas.
e sempre pontuando quando for uma vaga de repescagem. Tocamos adiante. Exato. Então, como o João falou, esse programa agora é dedicado ao Grupo C. Finalmente chegou a hora de falar do Brasil, que, enfim, né, estava na expectativa já de falar desse grupo, que é a cabeça de chave junto com Marrocos, Haiti e Escócia. O Brasil vai fazer a sua estreia no dia 13 de junho, então vai ser no terceiro dia do torneio, contra o Marrocos em Nova York. No mesmo dia, o Haiti e a Escócia vão se enfrentar em Boston. E os demais jogos, então, são nos dias 19, que vai ser Escócia e Marrocos em Boston também, e Brasil e Haiti na Filadélfia. Dia 24, Escócia e Brasil em Miami, e também no mesmo dia, Marrocos e Haiti em Atlanta. Agora, então, vamos passar para a parte onde a gente vai contar um pouco da história de cada seleção. E vamos começar, então, com o Haiti, que está voltando para essa Copa, né? Sim. Depois de 52 anos, então é muito tempo. A última participação, né, foi em 74. E que foi uma participação, talvez a nível da expectativa, porque caiu na fase de grupos sem nenhuma vitória, 3 jogos, 3 derrotas, apenas 2 gols feitos e incríveis 14 gols tomados. Então, Muita assim, coisa, né? é muito gol para 3 jogos. Eles tiveram uma derrota de 7-0, se eu não me engano, nessa Copa. Então, não tem muito o que falar do Haiti ainda, né? A gente vai ver esse retorno agora. Isso. E passando para a Escócia também é uma das seleções que voltam ao torneio. Ela passou 28 anos fora de uma Copa do Mundo, desde 1998, e essa é a sua 9ª participação em Copas. A Escócia foi uma presença meio constante na competição entre as décadas de 1970 e 1990. Mas, enfim, a classificação da Escócia até a chegada na Copa do Mundo não foi nada fácil. Ela passou por momentos bem conturbados durante as eliminatórias. Eu acho que é justo dizer que ela chega meio contrariada. Ela foi vaiada durante alguns jogos das eliminatórias pela própria torcida. Teve algumas vitórias contra Belarus e contra Grécia. Mas depois ela logo perdeu para a Grécia. E ficou numa situação complicada, onde a Dinamarca precisava apenas vencer Belarus e garantir a vaga direta. E aí aquele jogo que teve entre Dinamarca e Escócia não valeria de nada. Mas Belarus acabou empatando com a Dinamarca, na casa da Dinamarca, e deu a possibilidade da Escócia, então, fazer o jogo que decidiria a vaga para a Copa do Mundo contra a Dinamarca. E, de um jeito surpreendente, ganhou de 4-2. Foi um jogo que teve vários golaços. Foi um jogo bastante emocionante, cara. E, bom, o histórico na Copa do Mundo da Escócia é de 23 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. São 25 gols marcados e 41 gols sofridos. Eu tô colocando sempre o histórico dos jogos, das vitórias, porque daqui a pouco a gente chega no Brasil e tu vai ver como é discrepante o número né? de jogos e tudo mais. E agora, então, a gente vai para o Marrocos, que das suas 7 participações em Copa, vai para sua 3ª consecutiva. Então, eles foram em 70, 86, 94, 98. Aí teve ali um hiato, 2018, 2022 e agora, então, 2026. O histórico do Marrocos na Copa do Mundo são 23 jogos também, igual a Escócia, com 5 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. Aí são 20 gols feitos para 27 sofridos. Apesar de que nessas últimas, né, nas recentes participações em competições, como, por exemplo, na Copa Africana de Nações, o Marrocos ele se tornou, de maneira tranquila, o primeiro representante africano a se classificar para esse Mundial. Sim. E acho que... Foi quem teve a melhor campanha nas eliminatórias foi o Marrocos. Mas eu também acho que é realmente a melhor seleção que a gente que vem dali. Mas é interessante a gente falar que nessa final contra o Senegal, na verdade, foi uma vitória que não teve vitória, né? Porque, na verdade, o Marrocos perdeu, se eu não me engano, foi 1-0 até pro Senegal. Mas o Senegal acabou saindo de campo. Então, acabou que a confederação deu como um WO, né? Por abandono. E aí, veio depois que já tinham até comemorado, veio a vitória do Marrocos, né? Como ganhador da competição. São os campeões morais dessas eliminatórias, né?
É uma grande polêmica Eu até ali. vi que eles estavam... Eles fizeram alguma réplica do troféu, alguma coisa assim, e expõem como se eles tivessem, de fato, vencido as eliminatórias. Bem conturbado, né? O Marrocos andou dando uma decepcionada em eliminatórias, chegou nessa final, mas não ganha nada desde das semifinais que chegou em 2022. Na Mas ainda verdade, assim- eles estão agora vindo pra Copa com aquela expectativa de mostrar que, na verdade, a campanha histórica que eles fizeram em 2022 não foi um acaso. E que sim, Exato. eles têm qualidade. E, de fato, eu acho que eles têm qualidade. Pra mim, foi uma grande surpresa eles, né, na Copa passada. Mas agora já não chega mais tanto com uma surpresa. Chega já com aquela seleção que tu fica atenta porque pode incomodar. Sim, e é uma seleção que, querendo ou não, se manteve o treinador, os grandes nomes que estavam em 2022 se mantiveram, alguns nomes chegaram, como o Brahim, que ganhou cada vez mais força e joga muito no Real, né? Então eu acho que o Marrocos é sim uma seleção a ser considerada. Por exemplo, eu acho que é a segunda força do grupo do Brasil. É porque, na verdade, a primeira força é bem discutível nesse caso, né? Aí, se a gente pegar a qualidade e histórico, não tem como não ser o Brasil a primeira força. Eu acho muito difícil que não passe Marrocos em segundo lugar. Talvez passe, sei lá, Escócia ou Haiti em terceiro. Acho que depois das nossas bolas fora, a gente não vai mais acertar nada. Tipo, não vai falar, vai ser isso, vai ser aquilo. É um pequeno palpite do que pode ser. Mas eu acho que passando de fase de Marrocos, ele tem total condição de chegar em quartas de final, semifinal de novo. Eu acho que é uma boa seleção, sim. Eu também acho. Não acho que é aquela seleção que a gente vai falar, vai ganhar. Mas é aquela seleção que vai chegar pra incomodar, sabe? Não vão ser jogos fáceis. E, na verdade, essa estreia do Brasil contra eles já vai ser ali aquele parâmetro pra gente ver como é que vai ser a competição, né? Eu até prefiro que seja o primeiro jogo, porque eu ainda acho que o Brasil ganha do Marrocos, mas se perder ou se empatar, ainda tem os outros jogos pra, tipo assim, erguer a cabeça e se reestruturar. Eu não sei, eu acho que eu preferia que fosse o último jogo. Porque se já tivesse classificado... E outra coisa, tem isso também. O Brasil já vai chegar, já vai ter tido um período de treino, porque é isso que o Brasil precisa, né? Mais tempo. E chegando na Copa do Mundo, eles vão estar juntos, eles vão estar treinando todos os dias. Mas eu penso que se perder o último jogo mesmo, já classificado, sei lá, como é que chega pro próximo jogo, que daí já vai ser tipo mata-mata. Mas isso aconteceu em 2022, o Brasil perdeu pra Camarões. É verdade. E goleou a Coreia do Sul. Mas aí também é Coreia do Sul, né? A gente já esperava, né? Bom, passamos então pro Brasil, pra parte principal do nosso programa de hoje. E aí vem alguns dados do Brasil. Alguns pequenos dados. Bom, a gente não precisa se estender muito nos dados do Brasil, a gente já sabe, o pessoal já sabe, com o Brasil vai ser mais o debate. Mas o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. É a única seleção na história, entre todas as seleções, que nunca ficou fora de uma edição de Copa. Acho que são 23 ou 28, se eu não me engano, edições de Copa do Mundo. É a única seleção com 5 títulos de Copa. E aí entramos no histórico. São 114 jogos, 76 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. Dentre todas as seleções que a gente falou até hoje, entre o grupo A e o grupo B, e agora o grupo C, é a única seleção que a gente citou que tem mais vitórias do que derrotas, por exemplo. E tem 237 gols marcados. Quantidade absurda de gol também, né? Para 108 gols sofridos. Eu ainda não vi os dados das outras grandes seleções, mas, bom, acho que ninguém vai ter mais jogos do que o Brasil. Até porque ninguém tem mais participações. E acho difícil que alguém tenha mais gols marcados do que o Brasil também. Talvez tenha mais jogos, talvez tenha algumas seleções que nas edições que tiveram foram mais longe, o Brasil caiu cedo, vai saber, né? Mas muito difícil que tenha. Mas o Brasil chega para essa Copa do Mundo depois de viver um período conturbado de eliminatórias que não vivia há muito tempo, né? Ele se classifica para a Copa em 5º lugar, numa classificação onde passavam apenas 6 equipes. Para ter um nível de comparação, nas eliminatórias passadas, o Brasil passou em 1º. Nessas eliminatórias para a Copa de 2026, com 18 jogos, o Brasil teve apenas 8 vitórias, empatou 4 vezes e perdeu 6 partidas. É um número bem diferente, por exemplo, das eliminatórias de 2022, que o Brasil venceu... Bom, o Brasil não venceu todas, melhor, o Brasil não foi derrotado nenhuma vez, chegou a 40 pontos, teve uma porrada de gol marcado, muito diferente dessas eliminatórias. Mas, enfim,
Uma curiosidade é que o Brasil encerrou um jejum de 24 anos sem títulos na Copa de 1994, que foi nos Estados Unidos. O Brasil tem a chance de encerrar um jejum que vai igualar esse recorde esse ano, caso o Brasil não vença a Copa, de 24 anos sem títulos também, e podendo ganhar nos Estados De Unidos. Copa, né, no caso. Sem títulos mundiais. Sim, de Copa. Porque a final vai ser nos Estados Unidos. Não vai ser contra a Itália, porque a Itália não vai pra Copa, né? Não vai ter como ser contra a Itália. Talvez outra seleção ajude, mas é uma curiosidade. Para o pessoal supersticioso aí, tem uma chance. Eu gosto dessa superstição, porque dá uma esperancinha ali, sabe? Tipo, pode ser então, vai se repetir. Pois é, eu não sei. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar, que tu citou, né, que essa campanha do Brasil, né, das eliminatórias esse ano, né, dessa Copa, para as outras, ela é realmente bem diferente, mas a gente tem que contar que o Brasil viveu um momento conturbado também em questão de treinadores, teve muitas trocas. Aí também o Brasil já sofre atualmente por muitas lesões, que tiram os jogadores, né, de convocações. Acho que essa última convocação para as eliminatórias foi assim, ó, uma das que eu vi, assim, de jogador cortado por lesão antes de começar e durante os jogos também. Então, isso é um problema que o Brasil enfrenta bastante. Claro, isso pode acontecer com todas as seleções, né? Não tem como a gente prever isso. Mas o Brasil, ele sempre tem esses pontos que atrapalham, né? Nunca é um trabalho contínuo, tranquilo, com jogadores que estão sempre à disposição. E também a gente está passando por uma fase muito de renovação, né? Até agora, nessas últimas convocações, o pessoal comentou muito de, tipo, nossa, eu nem conheço mais todos os jogadores que são convocados, porque realmente agora são jogadores novos entrando e ainda mantém os velhos, tipo, tá uma troca, tá essa mescla, que realmente daí é difícil tu ter um trabalho sólido se tu tá passando por essa transição, né? Nem nós que acompanhamos mais futebol acompanhava todos os jogadores assim, com Sim. frequência, como, por exemplo, sei lá, o lateral Douglas lá. Agora, com Enfim. essas convocações que a gente começa a olhar mais, né? Tipo, a gente sabia quem era, mas não sabia exatamente o estilo de jogo. É verdade. E falando de eliminatórias também, tem um outro ponto, que é o Brasil fez uma baita eliminatória em 2022, mas isso não foi uma garantia de nada, né? Em contraponto a isso, em 2002, o Brasil teve uma eliminatória conturbada, é o que o pessoal fala, eu não vivi essa época, né? Também não. Mas foi campeão, então isso às vezes não quer dizer nada, e é bem o que tu falou, tem que analisar o contexto, tem que analisar como ele chegou, como ele passou essas eliminatórias, de fato teve muitas lesões, muita troca de treinador, pareceu que a CBF ali, o presidente na época, não estavam entendendo o que eles queriam para o Brasil. Eles tava rolando uma novela com o Ancelotti, de esperar se ele vinha, Inclusive, a se ele gente não fez vinha. vários programas dessa novela, né? Exatamente. Ano passado, retrasado. Fizemos mesmo. Enfim, ele veio, é uma aposta da seleção brasileira, mas ele não pega um ciclo completo, né? E, É verdade. bom, desde 2022, é uma troca de geração dos jogadores. Alguns saíram e voltaram, o exemplo do Casemiro. Alguns saíram, ainda não voltaram, o exemplo do Neymar. A gente não sabe se vai voltar ou não. Que agora é uma nova novela, né? Com isso. E também acho que é importante a gente falar que a questão de que tu comentou de... parece que o presidente da CBF, ali, dirigentes, eles não estavam entendendo o que o Brasil precisava. E, na verdade, isso vai muito também de levar em consideração a opinião de, tipo, até ex-jogadores. Porque se tu vê algumas entrevistas, por exemplo, do Cafu, até mesmo do Ronaldo, muitos deles, tipo, já são contra trazer um técnico estrangeiro para treinar o Brasil. Mas aí, quando a gente teve a oportunidade de ter Dorival, até Fernando Diniz, a gente viu que não deu resposta alguma para a seleção, que tem nomes brilhantes para vestir a camisa. Eu sempre fui contra aos técnicos que foram para a seleção, como o Diniz e o Dorival. Porque eu nunca achei, neles. Apesar deles terem, né, os seus méritos, não acho que são treinadores para nível de seleção. Eu nunca fui contra um treinador brasileiro. Achava que tinha outros nomes, como o Renato, por exemplo. Cara, eu não sou fã Ou o Abel, que atuava já no futebol brasileiro. Eu não sou fã do Renato, mas acho que ele seria um baita nome, assim, se fosse ter um técnico brasileiro que fosse ele, então. Mas eu era, por exemplo, muito fã do Tite como treinador de seleção. Eu gostava muito do Tite. Inclusive, quando ele saiu, eu senti bastante, porque eu sabia que a gente não tinha um outro nome já de cara para dar continuidade ao trabalho. Mas também não imaginava que ia ser toda essa novela de troca de treinador. E aí teve muitas polêmicas também na presidência da CBF. Sim. Que, assim, era uma sujeirama. Ainda tá uma bagunça, mas agora com o Ancelotti já é
uma dos maiores da história, né? Então a gente bota muita expectativa no trabalho também. O meu lamento é que ele não pegou um ciclo completo, né? Então ele não vai ter uma chance ideal de analisar os jogadores e tudo mais. Ele pega uma seleção em transição. Isso é bem ruim. Bem ruim Bem pra contra o ele. tempo, né? Bem ruim para o fato de, talvez ele perca e a galera desanime com ele, porque não é isso tudo, mas... Mas é muito difícil falar que não é isso tudo, né? mas não querem tem que, eu analisar acho o que todo. tem que analisar o contexto, porque eu acho que ele diz muito sobre o que vai ser o trabalho. E também, assim, claro que a gente cria expectativa, mas a gente tem que entender o tempo, né? O Isso. Brasil já, até Campeonato Brasileiro, tipo, o calendário brasileiro já é uma loucura. E aí tu pegar essa transição com pouco tempo, já Copa esse ano, tipo, é uma loucura mesmo, até pros jogadores. Mas uma coisa que eu tenho gostado bastante é essas atitudes de, tipo, deixar de fazer amistosos contra seleções que a gente sabe que vai ganhar, pra fazer contra seleções que, tipo assim, será que o Brasil ganha? Contra a França a gente sabia que ia ser muito difícil, mas contra a Croácia, tipo, que é uma das seleções que tá lá, assim, não é uma seleção das maiores, mas também... Mas já dá pra tirar uma avaliação, né? Exato. E ganhou bem, claro, e contra a França decepcionou um pouco, acho que a gente tinha mais chance, mas contra a Croácia a gente ficou, como vem o Brasil agora? E a gente já teve uma resposta melhor. Então, esse aumento de nível dos amistosos é algo que me agrada muito, sabe? Porque o Brasil é a maior seleção da história. E aí, a gente tem que se contentar com um amistoso contra seleções aqui da América do Sul. Isso aqui a gente já viu na Copa América, sabe? Então, Me agrada também. Isso é tem pedido que há muito aumentar o tempo entre nível. os torcedores brasileiros, né? E era Tem a questão da Nations, que atrapalha um pouco. É que o amistosos. calendário, conciliar o calendário de todas as competições é muito difícil. Mas esse do Ancelotti dele bateu o martelo, de que ele queria amistosos contra as seleções, né, das maiores, é algo que realmente me agrada muito. Porque eu acho que a gente só evolui jogando contra os maiores, né? Eu acho excelente também. Bom, seguindo para o fim do programa, a gente estava falando de expectativas aí e tal. Qual é a tua expectativa para a Copa com a seleção? Onde ela pode chegar? Onde ela fica pelo meio do caminho? O Assim, que é uma boa Copa para a seleção em 2026? assim, é muito difícil a gente falar assim, o Brasil tem total chances de chegar na final. Porque a gente sabe que o nível, hoje em dia, né, das seleções é muito diferente do que a gente estava acostumado antigamente. Sim. O Brasil agora no ranking da FIFA é o sexto, se eu não me engano. Então, tipo, de terceiro para sexto, ali aconteceu muitas coisas nesse tempo. Eu acho que uma boa campanha pro Brasil, quarta semi. Semi eu acho que seria o meu sonho, na verdade. Quer dizer, meu sonho seria ganhar. Mas acho que chegando Mas na uma semi seria uma campanha. baita campanha. Ainda fato. mais se a gente analisar, então, o contexto do trabalho curto do Ancelotti até a Copa, né? Eu acho que, analisando isso, eu acho que o Brasil hoje se preocupa, ou melhor, tem a missão de fazer uma boa Copa, uma Copa que convença os torcedores, do que, de fato, a pressão de ganhar. Como tu falou, a gente teve a prova contra a França, claro, a gente estava bem desfalcado, mas ficou claro a diferença de nível, ficou claro a diferença de tempo de trabalho, de tempo de entrosamento entre elenco e tudo mais. Então, acho que o Brasil garantindo vaga ao máximo que ele conseguir nas fases de mata-mata, jogando bem, convencendo, eu acho excelente, porque a gente também tem que considerar que das últimas Copas 2018, 2022, sempre tem uma seleção surpreendendo, tirando vaga de uma seleção grande, como, por exemplo, o Marrocos, a Croácia, nessas últimas duas Copas. A minha expectativa é boa para o Brasil. Eu acho que a gente tem um elenco melhor do que falam, a gente vai jogar um futebol melhor do que está jogando, porque é isso, a partir do momento que começar a Copa, tem alguns amistosos antes, 2, né? Sim. E depois já começa a Copa, os jogadores vão ficar juntos, os jogadores vão treinar todos os E dias. a preparação é diferente, né? A mentalidade deles é diferente. Isso, mas a grande diferença de uma seleção e de um clube é o tempo de trabalho que eles têm junto, todos os dias. Quando chega numa competição como a Copa, tendo 2 amistosos antes, eles vão ter isso, eles vão se aproximar mais do convívio diário, por mais tempo. Então, acho que chegando no terceiro jogo da fase de grupos, por exemplo, o Brasil já vai estar muito mais entrosado do que estava nesses amistosos contra a França e a Croácia. E eu acho também que isso conta bastante. sim, a gente agora, né, com essa recuperação da seleção, a gente tá pegando mais gosto também de torcer, de assistir os jogos, de torcer. Sim. Claro que épocas da Copa do Mundo é uma época à parte, porque
Até quem não gosta de futebol acaba acompanhando. Então, eu realmente tô com uma boa sensação. Claro que, assim, sonhar com título é algo que a gente sempre vai sonhar, até porque nós somos a maior seleção, a única seleção que tá em todas as Copas. Então, é óbvio que não é errado a gente sonhar com isso. Mas a gente tem que também manter os pés no chão e saber que isso é muito difícil. Te agrada o elenco do Brasil? Falta alguém? Eu convocaria o Neymar. É mesmo? Eu não acho que o Neymar tem que sair jogando, tem que ser o capitão e o dono do time. Mas eu acho que ter um jogador no nível do Neymar, a gente não... Apesar de ser um jogador que ultimamente tá em muitas polêmicas, ele, querendo ou não, regrediu um pouco da questão da mentalidade, porque... olha que engraçado tu falar isso. Um jogador de 33 anos. Ele regrediu um pouco na questão da mentalidade. Mas isso é porque realmente muitas coisas aconteceram, né, nesses últimos anos no futebol. Mas é que se a gente for pegar o nível de futebol dele, o nível que a gente sabe que ele já chegou e que ele pode entregar, não tem como... na minha cabeça, não tem como não levar o Neymar. Pra mim, não tem como levar ele e deixar ele no banco. O Neymar não é um jogador que vai ficar no banco. Não acho também que ele deveria ficar no banco, mas eu prefiro, então, que ele esteja no banco do que não esteja entre o elenco, entendeu? Sim, eu só tô dizendo, eu acho que ele não fica no banco. Jogador como o Neymar não fica no banco. A última Copa do cara. Nunca ele foi banco na carreira inteira. Na última Copa dele, tu acha que ele vai querer ser banco? Velho? Com certeza não, mas assim, eu prefiro, então, que ele seja banco do que ele não vá, entendeu? Eu acho que o Brasil precisa... Porque, cara, os jogadores que estão lá respeitam muito o Neymar, entendeu? Eu tenho uma questão que... Bom, eu não sou a favor da ida do Neymar pra Copa, independente de qualquer coisa. Só que aí, quando a gente olha pra seleção, quando a galera que tá na seleção tem a chance de mostrar que consegue jogar bem sem o Neymar, Não mostra, eles não jogam. entendeu? Ou seja, eles não me ajudam, cara. Eles não ajudam os meus argumentos. Exatamente, isso. Mas assim, também não vou achar nenhum absurdo se o Neymar não for, porque nas últimas convocações ele já não tava, né, entre o elenco. Então, assim, eu acho que tem que levar. Aposta na renovação direto. Mas aí, então tu não leva o Casemiro, por exemplo? Mas tu não leva o Marquinhos? O Casemiro é um cara que tá... Não, o Marquinhos tá no auge do futebol na Europa, calma aí. Mas o Casemiro também é um excelente jogador. O Casemiro eu acho que tá decaindo, mas ele ainda serve. Tá, mas se tu quer renovar o elenco, então tu não leva nenhum dos que já eram, tu leva só os novos. Não, eu falo de renovação. Tá, tudo bem. Tá certo. Não vou falar de renovação. Eu vou falar assim, aposta em quem tá rendendo. E tu acha que o Vinícius Júnior tá rendendo? Tu acha que o Rafinha tá rendendo? Sim. Tu acha que o que o Vinícius Júnior entregou contra a França? Tá, mas aí tu quer tirar da seleção? Não tô falando isso. Eu acho que tu tá se contradizendo. Eu acho que assim, poucos jogadores rendem mais no futebol mundial hoje que o Vinícius. Que o mas Rafinha. E na seleção? Tudo bem, mas aí tu vai tirar um cara que não, de fato tu não vai. Tá rendendo. Eles não se tira eles do time. Mas eu acho que o Neymar pode agregar muito também no tipo de jogo deles, entendeu? Não, porque o Neymar é um cara que não rende no Campeonato Paulista. Os outros rendem. Totalmente o Vinícius diferente. vai jogar agora. Mas o Vinícius não rende com a camisa da seleção também. Hoje é dia 7, o Vinícius vai jogar contra o Bayern de Munique. Ele vai render, o Neymar vai jogar contra o Vitória e ele vai render. Beleza, concordo. Mas o Vinícius Júnior teve a oportunidade de render contra a França e não rendeu nada. Na verdade, tudo que ele tentou, a caminhada aqui e ali, ele não conseguiu. Realmente, eu acho que é uma questão de entrosamento entre técnico e elenco. Eu acho que nenhum jogador rende tanto na seleção hoje quanto rende nos clubes. Isso não é motivo para ficarem de fora. Por exemplo, eu acho que é impossível descartar um Vinícius e um Rafinha, considerando quanto eles jogam nos clubes, considerando quanto eles rendem Até nos porque clubes. A convocação você vai muito pelo que eles jogam nos clubes, né? Bom, eu acho que... Fora isso, eu acho que tem nomes que são muito acertados do Ancelotti. Eu acho que tem que ir Endrick, por exemplo, para a Copa. Luiz Henrique. Danilo. É o que mais tem surpreendido nos amistosos, é o Luiz Henrique. Danilo entrou muito bem. Eu não era muito fã do futebol do Danilo, não sou. Eu não era de acompanhar, mas ele surpreendeu, assim. De fato, jogou muita bola. Estevão tá machucado, mas eu acho que voltando tem vaga na Copa. E esses jogadores novos, então a gente, sabe que vai poder contar com eles agora, mas também, daqui 2, 3 Copas, eles vão continuar com a gente, sabe? Quando eu falo em renovação de ciclo, é isso. Leva quem tu tem certeza que vai continuar contigo, entendeu? O Casemiro não vai, de fato, mas o Casemiro tá mostrando futebol, ele tá sendo importante. Não, e também eu acho que tem que ter essa cabeça, assim, da experiência, que é o que o Thiago Silva poderia fazer que fez nas outras Copas, assim, de ter experiência e ter aquele, comandar o vestiário, sabe? Porque são muitos jogadores novos. De fato, precisa ter... Isso conta muito para jogador. Ter alguém que entenda o que tá fazendo ali, que já tenha passado por aquilo ali, eu acho que conta, né? Bom, zaga, o Brasil acho que tem uma baita zaga. Gabriel Magalhães, Marquinhos. Eu acho que o grande defeito do Brasil é nas laterais. Já de anos, né? E eu acho que é o defeito mesmo. Não acho que é, assim,
um cara que vai desempenhar bem, por exemplo, o Douglas Santos, não, acho que tá faltando lateral e Nível a gente vai pra seleção, né? Copa faltando lateral. E se o Alisson não estiver bem, a gente vai pra Copa faltando Faltando goleiro, goleiro porque também. não tem goleiro. De resto, eu acho que o Brasil tem um bom elenco, cara. O que falta é isso, é treino e alguma Entrosamento, coisa né? que eu não entendi, que ainda não É encaixou uma no Brasil. chavezinha que tem que virar e Mas, fazer dar enfim. certo. Tá Mas passada a pauta? tá passada a pauta, acho que a gente pode fechar que são grandes expectativas. São grandes expectativas, como sempre, para a única seleção que nunca ficou fora de uma edição de Copa. E a maior campeã, né? Exatamente. Bom, pessoal, esse foi mais um Giro Esportivo, programa produzido e apresentado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, sob supervisão da nossa professora Glaise Palma. Na central técnica nós temos Clenilson Oliveira e Eric Correia. Eu sou o João Henrique, hoje Eu estive sou a com a minha Andressa. colega Andressa. Até a próxima, pessoal. Nos acompanhem aí no Instagram, no YouTube, @Giro Esportivo FN. A gente se vê semana que vem. Valeu!